Bom, pessoal, então, nós vamos fazer a correção do exercício 12 em diante. O exercício 12 estava falando assim, ó. Em uma festa, há 32 rapazes e 40 moças. 80% do número de moças e 3/8 do número de rapazes sabem dançar. Quantos pares podem ser formados por um rapaz e uma moça, de modo que, na letra A, ninguém saiba dançar? Então, pessoal, deixa eu só pegar aqui um ponteiro para a gente poder... Bom, antes de mais nada, antes da gente começar, é muito importante que a gente saiba quantas moças e quantos rapazes sabem ou não sabem dançar. E essa informação o exercício me deu, porém ele me deu de forma que eu tenha que efetuar uma conta para descobrir, certo? Então, antes da gente começar, nós vamos analisar o seguinte. De 32 rapazes, 3/8 sabem dançar. Como que eu calculo 3/8 de 32? Basta multiplicar 3/8 por 32. Você pode multiplicar o 3 pelo 32 e depois desse resultado dividir por 8. Ou, igual teve aluno que me questionou, pegar 32, dividir por 8 e depois multiplicar por 3. Dá na mesma, tá bom? A hora que a gente efetua essa conta, nós vamos encontrar 12 rapazes que sabem dançar. Perfeito. Como que eu calculei quantos que não sabem dançar? Basta pegar 32, tira os 12 que sabem, então 20 rapazes não sabem dançar. E aí, agora a gente vai fazer a mesma coisa para as moças. As moças, ele me deu que 80% sabem dançar. O que é 80%, gente? 80% nada mais é do que fazer 80 por 100. Quando a gente efetua essa conta, a gente pode cortar aqui, né? 80 dividido por 8 dividido por 10 é 0,8. Que é esse valor que eu coloquei aqui, ó, 0,8 vezes 40. Então, basta eu pegar o 80%, que nada mais é do que 0,8, e multiplicar por 40. Eu vou encontrar 32 moças que sabem dançar. Como que a gente faz, então, para calcular as que não sabem? Pega as 40 moças, tira as 32 que sabem, o restante que é 8 não sabe dançar. Pronto, agora sim. Nós temos todas as informações para poder responder tanto a letra A quanto a letra B. Antes da gente continuar, eu só quero comentar o seguinte. Tem aluno que gosta de resolver porcentagem por regra de 3. Dá também, viu, gente? Como que você faria? 100% é o total de moças, 40 moças. Eu quero descobrir quanto que é 80%. E aí... X aqui. Como que eu resolvo por regra de 3? Multiplico cruzado. Então, eu vou fazer 100 vezes X, vai ficar 100X. É igual, vezes 80 vai dar 3.200. E aí, depois, basta, então, pegar e dividir 200 por X. A gente pode até cortar os dois zeros, né? Vai dar as mesmas 32 moças que nós encontramos aqui, tá bom? Bom, continuando então o exercício, na letra A ele pediu, eu quero formar um par por um rapaz e uma moça. Na letra A, que ninguém sabe dançar. Então, o que eu tenho que pensar? Eu quero esse pessoal que não sabe dançar dos rapazes e quero pegar esse pessoal que não sabe dançar das moças. Então, nós devemos formar uma sequência do tipo rapaz-moça, em que os rapazes podem ser escolhidos, olha aqui, eu circulei de 20 maneiras, de 20 modos distintos. E as moças, eu circulei aqui embaixo também, de 8 maneiras distintas. Então, pelo princípio fundamental da contagem, eu quero 20 rapazes vezes 8 moças, isso me dá o total de 160 pares diferentes que eu posso formar, onde ninguém saiba dançar. Na letra B, ele pediu apenas uma pessoa do par para dançar. Bom, se eu quero apenas uma pessoa, gente, nós temos duas situações. Nós temos a situação onde pode ser o moço que sabe dançar e a moça não. E nós temos a situação ao contrário, a moça sabe, o rapaz não. Então, nesse caso, nós temos que fazer as duas opções e no final somar. Então, vamos começar aqui, ó.
O rapaz sabe dançar e a moça não sabe. Vamos olhar aqui à esquerda. O rapaz sabe dançar. Olha aqui, ó, 12 rapazes sabem dançar. A moça não. 8 moças. Ah lá, 12 vezes 8, 96 pares. Essa é uma das opções que a gente forma um par onde um deles sabe dançar. A outra opção é a moça sabe dançar e o rapaz. Então aí nós vamos pegar a moça aqui dessa vez, ó, são 32 moças que sabem dançar e olha as que não sabem. Então por isso 32 vezes 20, totalizando 640. O que acontece, gente, é que nesse caso, ou ocorre o primeiro caso, ou ocorre o segundo caso. Então, como nós temos a palavrinha aqui, ou esse tipo de par, ou esse tipo, então nós vamos somar as duas quantidades que nós achamos. O total, então, é 736 opções, que é a resposta da letra B. Bom, vamos então para o número 18. No número 18, fala assim: José e a família que moram em Brasília pretendem viajar nas férias de janeiro para Buenos Aires. Então, vamos riscando aqui, ó. Eles moram em Brasília e querem ir para Buenos Aires. Consultando um agente de viagem, José recebeu a informação de que só há voos para Buenos Aires com conexão em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. O que é essa conexão? É uma parada. Ele vai sair de Brasília ou ele vai ter que parar em São Paulo para depois seguir viagem. Se ele optar aí pelo Rio, ele para no Rio e segue viagem, ou então ele tem a opção de parar em Curitiba e depois seguir viagem. E ele obteve a malha de voos ao lado na data que ele quer ir, na data solicitada. Então, nós vamos observar esse quadro que está aqui do nosso lado direito. De quantas maneiras diferentes ele poderá escolher o voo de ida? Na letra A, ele está podendo usar companhias aéreas distintas. Então, gente, se eu posso escolher companhias aéreas distintas, eu vou sair de Brasília, eu posso, por exemplo, ir para São Paulo e depois de São Paulo para Curitiba escolher uma outra companhia. Eu viajei da minha cidade até São Paulo por uma certa companhia e de São Paulo até Buenos Aires eu posso trocar de companhia aérea. É isso que ele quer dizer, tá bom? Então, vamos lá. Coloquei a tabela aqui para a gente ir acompanhando. Companhias aéreas distintas. Se a nossa conexão for por São Paulo, vamos analisar o que acontece. Ó, de Brasília para São Paulo, que é essa opção aqui, nós temos 4 companhias aéreas que ele pode escolher. Olha aqui na tabelinha, ó. De Brasília para São Paulo são as 4. A, B, C e D. Na hora que ele chegar lá em São Paulo, ele foi por São Paulo, então ele está lá em São Paulo, ele vai para Buenos Aires. Ele pode ir por qualquer uma dessas aqui, ó. Porque ele pode ir por companhia distinta. Poder ir, gente, não é que ele vai, ele pode. Então, ele tem 5 opções. Ele tem A, B, C, D e E para escolher. Então, de São Paulo para Buenos Aires, 5 opções. Por isso, 20 possibilidades se ele escolher ir por São Paulo. O que acontece é que, neste caso também, ele tem outras opções. Isso que nós fizemos aqui foi uma das possibilidades. Ele pode escolher, por exemplo, ir para o Rio de Janeiro. Então, se ele for para o Rio, vamos olhar na tabela. De Brasília, que ele mora, para o Rio de Janeiro, ele tem 4 possibilidades, que são essas 4 que estão aqui. A hora que ele chegar lá no Rio, ele vai para Buenos Aires. E ele tem 3 possibilidades, que são essas 3 aqui. Então, ele tem 12 possibilidades, se caso ele for pelo Rio de Janeiro. Mas e se a conexão for em Curitiba? Vamos observar a tabela. De Brasília para Curitiba, ele tem 2 possibilidades, companhias A e B, que é essas 2 aqui. E de Curitiba para Buenos Aires, olha aqui, A, B, C e F, então são 4. Aqui a mesma coisa, ou ele vai por São Paulo, ou ele vai pelo Rio, ou ele vai por Curitiba. Então, eu vou pegar aí, somar todas as possibilidades que eu tenho de escolher. Então, 40 no total, é as 20 mais 12 mais 8. Bom, essa foi a pergunta da letra A. Vou voltar aqui um pouquinho para a gente ver o que é a pergunta da letra B. Usando a mesma companhia aérea. Então, moçada, para usar a mesma companhia aérea, o que acontece? A gente tem que observar
que quando eu estiver indo, por exemplo, por São Paulo, vamos fazer a análise aqui primeiro. De Brasília para São Paulo, olha quais são as companhias aéreas que tem disponível. A, B, C e D, certo? Na hora que eu estiver em São Paulo, vamos pegar lá de São Paulo para Buenos Aires, eu tenho a companhia A, B, C, D e E. O que acontece é que ele quer pegar a mesma companhia aérea. Então, vamos fazer a seguinte análise. De Brasília para São Paulo, eu posso pegar qualquer uma dessas 4, porque quando eu estiver em São Paulo, eu vou ter possibilidade de continuar pela mesma companhia? Sim. Por exemplo, se ele for pela A hora que ele estiver indo de São Paulo para Buenos Aires, olha aqui, olha, ele tem a A aqui, ó, para escolher. Se ele for pela companhia B, ele tem a opção da B aqui para escolher. A mesma coisa com a C aqui, ou a D. Então, o que acontece? Se ele for, a conexão dele for por São Paulo, ele tem 4 opções. Ele pode escolher a companhia aérea A, B, C ou D. Vou fazer aqui no cantinho, eu gostaria que vocês prestassem atenção. A letra no mouse não fica muito legal, mas eu acho que dá para vocês observarem. Ó, quando a pessoa vai de Brasília até São Paulo, ela teve 4 possibilidades. O que acontece é que na hora que você estiver lá em São Paulo, para pegar o seu voo, vou colocar BA para Buenos Aires para não confundir com Brasília. Para você ir para Buenos Aires, você tem uma única possibilidade. Por que uma única possibilidade? Porque você tem que ir pela companhia que você foi por aqui. Então, você pode escolher qualquer uma das 4 de ir para Brasília para São Paulo. Mas quando chega em São Paulo, você tem uma única possibilidade. Se você foi pela A, se você quer ir pela mesma companhia aérea, você só pode ir pela A. Então, aqui fica sendo uma. Se você foi pela B, você só tem uma possibilidade de ir de São Paulo para Buenos Aires, que é a companhia B. Então, você tem 4 possibilidades para escolher aqui. De ir para Brasília para São Paulo. De São Paulo para Buenos Aires, uma única. Por isso, 4 possibilidades. Quando você vai olhar a conexão pelo Rio de Janeiro, são só 2 opções. Por quê? Vamos olhar aqui na tabela. Se você olhar na tabela, você vai falar para mim, olha, mas eu tenho 4 de Brasília para o Rio, ó, A, B, C e D. Mas o que acontece que aqui mudou? Ele quer ir pela mesma companhia aérea. Quando a gente olha lá do Rio para Buenos Aires, eu só tenho disponível as companhias B, C e E. Então, eu obrigatoriamente, se eu quero ir pela mesma companhia, aqui eu só posso escolher a C e a B. Porque, por exemplo, se eu escolher ir pela A hora que eu chegar no Rio, eu não vou conseguir ir pela mesma companhia para Buenos Aires, porque no Rio, do Rio para Buenos Aires, eu não tenho a companhia A. O mesmo acontece com a companhia D. Eu não posso escolher ir pela companhia D, porque eu não tenho como continuar a viagem. E aí você pode falar assim para mim, mas e a companhia E? Ficou de fora. A companhia E entra na opção de você viajar da sua cidade para o Rio, então não tem como você ir. Então, vamos lá. O segundo caso, Brasília, que é onde mora, para o Rio de Janeiro, correto? Rio de Janeiro. Quantas opções ele tem? 2. Porque do Rio para Buenos Aires é uma única. Ele tem que escolher a companhia que ele já foi inicialmente. Então, aqui só fica 2 opções, certo? Então, aqui é a multiplicação. Bom, e por último, conexão em Curitiba. Também temos que fazer a mesma análise. Eu coloquei aqui para vocês 2 opções, A ou B. Por que isso? Vamos analisar aqui, ó, de Brasília para Curitiba. Eu tenho a possibilidade de ir pela A ou pela B. Quando eu chegar lá de Curitiba para Buenos Aires, eu tenho também a possibilidade de A e B aqui. Então, realmente, eu posso pegar qualquer um desses 2 voos, porque eu consigo continuar minha viagem. Então, de ir de Brasília para Curitiba,
eu tenho duas possibilidades. E na hora que eu estiver lá em Curitiba para ir para Buenos Aires, se eu quero continuar na mesma companhia, uma única possibilidade. Eu tenho que escolher a companhia que eu fui, certo? Então, o que acontece aqui é que eu vou ter 4 possibilidades, mais 2 e mais 2. Por que mais? Porque ou eu vou fazer a conexão por São Paulo, ou por Curitiba, ou pelo Rio. Então, como é ou, a gente vai somar. Ok? E aí o total da letra B são 8 possibilidades. Bom, número 20, vamos lá. Um programador de computador criou um código especial que utiliza apenas os símbolos ponto, um hífen e um X. Os diferentes códigos são sequências formadas por esses símbolos. Na letra A, ele perguntou: quantos códigos de 5 símbolos começam por pontinho? Pessoal, para começar por pontinho, obrigatoriamente, a primeira opção eu só tenho uma única possibilidade, tem que ser o pontinho. Eu tenho 3 símbolos, mas eu quero códigos. Olha só, eu fiz 5 traços, porque ele pediu 5 símbolos. Então, primeiro símbolo, segundo, terceiro, quarto e quinto símbolo. Mas o primeiro eu tenho uma única possibilidade, tem que ser um pontinho. E nos outros símbolos, nos outros caracteres desse símbolo? Eu vou poder ter qualquer um dos 3, pode ser pontinho, hífen ou o X. Aqui é a mesma coisa para cada um dos outros caracteres desse símbolo. Bom, aí multiplicando aqui é 3 à quarta, né? Que dá 81. Letra B. Ah, desculpa, vamos lá. Letra B. Eu quero quantos códigos que contém de 2 a 4 símbolos. Continuando, nós estamos vendo aqui agora a quantidade vai alternar, né? Então, eu vou ter códigos que só tem 2 símbolos, eu vou ter código que tem 3 símbolos e eu vou ter código que tem 4 símbolos. Então, nós vamos fazer separado e depois somar. Porque ou vai ser um código dessa forma, ou um código dessa forma, ou um código dessa forma. Então, vamos lá, com 2 símbolos, é 3 vezes 3, porque eu posso colocar qualquer símbolo nesta posição e qualquer símbolo. Então, qualquer símbolo na primeira opção e qualquer símbolo na segunda opção. Eu tenho 3 símbolos para cada um, 9. Com 3 símbolos, vai aumentar 1, então 27. Com 4 símbolos, vai aumentar 1 novamente, um símbolo a mais, ou mais 3 opções, então 81. Então, total, aqui nós vamos somar 9, 27 e 81. Vamos encontrar um total de 117 símbolos possíveis. Desculpa, símbolos não, códigos possíveis formados de 2, 3 ou 4 símbolos. Na letra C, ele perguntou quantos códigos são formados por 3 símbolos, sendo um de cada tipo. Então, vamos lá. Na letra C, se é um de cada tipo, então eu não posso repetir. Eu não quero ter repetição. Eu não quero ter um pontinho mais de uma vez. Então, é a mesma coisa perguntar símbolos distintos. Então, para escolher o primeiro símbolo, eu tenho 3 possibilidades. Aqui eu já vou ter escolhido um. Quando eu vou escolher o segundo, passo a ter só 2, porque eu tenho que retirar o símbolo que já coloquei na primeira opção. E depois, para o último, uma única possibilidade, porque eu já coloquei 2 símbolos aqui e me sobra apenas um. Então, eu tenho 6 possibilidades de símbolos. Na letra D, com 4 símbolos, apresentam pelo menos 3 pontinhos. Então, eu quero quantos códigos que tem 4 símbolos que apresentam pelo menos 3 pontinhos. O que significa esse pelo menos? Pode ter 3 pontinhos ou pode ter mais. O que acontece é que o meu código vai ter 4 símbolos. Então, pelo menos 3, eu vou ter uma possibilidade com 3 ou vou ter possibilidade com 4. Ou mais, aqui nesse caso, é só 4, certo? Então, vamos ver o que a gente vai fazer. Nós vamos primeiro calcular os que têm exatamente 3 pontinhos. Vamos lá. 3 pontinhos pode ser dessa forma, aonde
eu vou ter 3 pontinhos e aqui vai ter 2 opções. Então, nos primeiros 3 eu tenho só pontinhos. O último elemento pode ser preenchido com um hífen ou com um X. Então, pessoal, o que acontece? A gente tem outras possibilidades de símbolos que terão 3 pontinhos, que seria essa formação. Eu vou ter o início começando ou com um hífen ou com X e os 3 últimos caracteres seriam pontinhos. Então, por que uma única opção? Na mesma coisa da outra que nós fizemos. Ser o pontinho. Eu não tenho outra opção para colocar aqui. Eu tenho que ter exatamente 3. Uma coisa que muitos alunos podem ter dúvida assim, ó, por que aqui não pôs o pontinho? Porque se eu colocar o pontinho aqui, eu não estou fazendo possibilidades com exatamente 3. Se o pontinho puder ser colocado nessa opção ou nesta opção, eu já tenho 4. E o 4 é uma única senha. É uma senha que tem todos os pontinhos. Eu não posso contar essa senha várias vezes, certo? Então, todas as vezes que a gente for fazer senhas que tenha exatamente 3 pontinhos, tem que ter só os 3 pontinhos, tá? Continuando aqui, ó. Outra possibilidade com 3 pontinhos. Ser esta posição do meu caractere, um hífen ou um X. E os outros serem os pontinhos. E por último, essa última opção aqui, que é o segundo. Então, a gente fez a última posição ser diferente, a primeira, a segunda ou a terceira, certo? Aqui, ó. E aí, então, a gente tem 2 possibilidades de senha neste caso, 2 possibilidades de senha neste caso, 2 possibilidades. Por que 2? Porque aqui eu tenho uma senha com esse pontinho, pontinho, pontinho aqui, e aqui uma hora vai ser o hífen, uma hora vai ser o X, ok? 2 possibilidades aqui. Então, com exatamente 3, nós temos 2, mais 2, mais 2, mais 2. Mas eu tenho uma senha também com os 4 pontinhos, que é essa última senha, né? Que seria pontinho, pontinho, ficou ruim aqui, ó. Pontinho, 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 pontinho. Essa é uma única senha, né? E aí, então, eu tenho 8 possibilidades dessas senhas aqui e mais uma que é essa daqui. Por isso, o total de 9 possibilidades. Bom, pessoal, eu vou deixar essa atividade aqui para vocês fazerem. Então, na aula, vou passar para a gente responder e ver como é que vocês vão se sair a respeito do princípio multiplicativo. Tá bom? Também nós vamos fazer um jogo, que é esse. Se vocês já quiserem ir jogando, pode, se alguém entender. Se não entender, na aula ao vivo, vou explicar para vocês como é que joga, para a gente poder fazer cálculo de número de possibilidades de acerto de senhas através desse jogo. Muito legal também, tá? E aí, depois vocês vão responder esse questionário embasado no jogo, tá bom? Eu vou passar isso tudo para vocês. Se vocês quiserem já ir olhando, pode, tá? E até, né? A nossa próxima. Um beijo, vocês fiquem com Deus.